A chegada de Cabral em 1500 não foi apenas a descoberta de um novo mundo, mas também a imposição de uma nova fé, o catolicismo. A primeira missa, um ato aparentemente solene, selou uma aliança poderosa entre coroa e igreja, transformando a religião em ferramenta de controle social. Mas a realidade era mais complexa. Os padres que chegaram ao Brasil, longe de serem exemplos de virtude, frequentemente viviam vidas imorais, escandalizando a população e minando a credibilidade da fé que tentavam impor. Sua evangelização, destinada a colonos e indígenas, esbarrava na própria conduta dos religiosos. A coroa portuguesa, ansiosa pela conversão completa, percebeu que algo precisava mudar. A evangelização, inicialmente conduzida por uma igreja corrupta, estava longe de ser eficaz. Essa falha, contudo, abriu espaço para uma nova força religiosa que emergeria no Brasil, o protestantismo. A semente da reforma que abalara a Europa começaria a germinar em terras brasileiras, encontrando terreno fértil na insatisfação com a Igreja Católica e na busca por uma fé mais autêntica e próxima dos valores pregados. A história da chegada do protestantismo ao Brasil não é apenas uma história de fé, mas também de contradições, de fracassos e de novas oportunidades. Uma história que mostra como a busca pela espiritualidade pode ser influenciada por fatores sociais e políticos e como a própria religião pode ser instrumento de poder ou resistência. A insatisfação com a Igreja Católica, marcada pela corrupção e pela distância entre o discurso e a prática dos padres, criava um vácuo espiritual que o protestantismo se apressou a preencher. Inicialmente, a influência protestante chegou de forma discreta através de livros e contatos com estrangeiros, principalmente comerciantes e imigrantes. A reforma, com suas diferentes vertentes, encontrou eco em corações ávidos por uma fé mais pessoal e menos ritualística. A rígida hierarquia da Igreja Católica contrastava com a ênfase protestante na leitura individual da Bíblia e na relação direta com Deus. Apesar da proibição e da perseguição, as ideias protestantes se espalharam, encontrando abrigo em casas particulares e em pequenas comunidades, cultivando uma fé clandestina, mas vibrante. A chegada de imigrantes europeus, muitos deles protestantes, acelerou o processo. A Alemanha, Holanda e Inglaterra enviaram colonos que trouxeram consigo sua fé e suas tradições, criando núcleos protestantes em diferentes regiões do Brasil. A luta pela liberdade religiosa, entretanto, estava longe de ser fácil. A Igreja Católica, com o apoio da coroa portuguesa, reagiu com força, tentando sufocar qualquer manifestação de fé dissidente. Mas a semente já havia sido plantada. A chegada do protestantismo ao Brasil representou uma ruptura com o monopólio religioso, abrindo caminho para uma maior diversidade de crenças e para uma nova dinâmica religiosa no país. A história dessa chegada, repleta de desafios e perseguições, é uma demonstração da força da fé e da busca por uma espiritualidade mais autêntica. A chegada do protestantismo ao Brasil não foi um processo pacífico. A Igreja Católica, detentora do poder religioso e amparada pela coroa portuguesa, reagiu com veemência à ameaça representada por essa nova fé. A Inquisição, embora não tão presente no Brasil como na Europa, exercia sua influência, perseguindo e punindo aqueles que ousavam desafiar a ortodoxia católica. Os protestantes eram vistos como hereges, inimigos da fé e da ordem social estabelecida. A perseguição se manifestava de diversas formas: prisões arbitrárias, confiscos de bens, exílio e, em casos extremos, a morte. As denúncias anônimas eram comuns, alimentadas pelo medo e pela intolerância religiosa. As comunidades protestantes, muitas vezes pequenas e isoladas, viviam em constante vigilância, obrigadas a praticar sua fé em segredo, em reuniões clandestinas e em casas particulares, sob o risco de serem descobertas e punidas. A vida dos protestantes era marcada pela clandestinidade, pela incerteza e pelo perigo constante. A leitura da Bíblia, ato central da fé protestante, tornava-se um ato de resistência, carregado de risco. Os livros religiosos eram escondidos, passados de mão em mão, com o cuidado de quem transportava um segredo valioso e perigoso. A perseguição, embora cruel, não conseguiu extinguir a chama da fé protestante. A repressão, paradoxalmente, fortaleceu a identidade e a coesão das comunidades protestantes, que encontraram na adversidade uma força para perseverar. A história da perseguição aos protestantes no Brasil é um testemunho da resistência da fé diante da opressão, uma demonstração de como a busca por liberdade religiosa pode gerar coragem e resiliência. A luta por espaço e por reconhecimento, travada em meio à clandestinidade e ao medo, forjou a identidade do protestantismo brasileiro, mudando sua cultura e sua relação com o poder. Diante da perseguição sistemática, os protestantes brasileiros desenvolveram estratégias de resistência criativas e eficazes para preservar sua fé e manter suas comunidades. A clandestinidade, inicialmente uma imposição, transformou-se em uma forma de organização, permitindo a construção de redes de apoio e solidariedade.
Reuniões eram realizadas em locais secretos, casas de confiança e em fazendas distantes, sempre com extrema cautela. A comunicação entre as diferentes comunidades, essencial para a manutenção da unidade e para a partilha de recursos, ocorria de forma discreta, muitas vezes por meio de mensageiros e correspondências codificadas. A educação religiosa, fundamental para a transmissão da fé às novas gerações, era feita em segredo, em aulas particulares e em escolas clandestinas. A leitura da Bíblia, proibida abertamente, era realizada em grupo em momentos cuidadosamente planejados e em locais seguros. A tradução da Bíblia para o português, tarefa árdua e perigosa, foi crucial para a disseminação da fé e para a compreensão dos textos sagrados pelo povo. A resistência não se limitava à clandestinidade. Os protestantes também buscavam apoio em redes internacionais, mantendo contato com igrejas e organizações protestantes na Europa e na América do Norte, recebendo ajuda financeira, literatura e apoio moral. A construção de uma identidade religiosa forte e a criação de símbolos e ritos próprios, adaptados à realidade brasileira, também foram fundamentais para fortalecer a coesão e a resistência das comunidades. A história da resistência dos protestantes no Brasil é uma demonstração de resiliência, criatividade e perseverança. Foi uma luta pela sobrevivência da fé travada em meio à repressão, mas que, paradoxalmente, fortaleceu a identidade e a coesão das comunidades protestantes. A persistência na prática da fé, mesmo sob risco de punição, demonstra a força da crença e a importância da liberdade religiosa. A persistência e as estratégias de resistência dos protestantes, somadas às mudanças sociais e políticas do país, gradualmente levaram à ascensão e consolidação do protestantismo no Brasil. O fim da escravidão e a proclamação da República, no final do século XIX, criaram um ambiente mais favorável à liberdade religiosa, embora a discriminação e o preconceito ainda persistissem. A chegada de novos imigrantes, muitos deles protestantes, contribuiu para o crescimento das comunidades e para a diversificação das denominações. As igrejas começaram a se organizar de forma mais aberta, construindo templos e estabelecendo escolas e instituições sociais. A atuação de líderes carismáticos e a adaptação do evangelho à cultura brasileira foram fundamentais para a atração de novos fiéis. A ênfase na educação, na caridade e no trabalho social, valores centrais do protestantismo, conquistou a simpatia de muitas pessoas, especialmente entre os mais pobres e marginalizados. A crescente influência do protestantismo no cenário político e social do país também contribuiu para sua consolidação. Líderes religiosos tornaram-se figuras públicas influentes, defendendo causas sociais e participando ativamente da vida política. A liberdade religiosa, embora ainda não plenamente garantida, foi gradualmente conquistada através da luta e da persistência. O crescimento do protestantismo no Brasil não foi um processo linear, mas sim marcado por altos e baixos, por conquistas e retrocessos. A história dessa ascensão demonstra a capacidade de adaptação e a força da fé em um contexto social e político complexo. A consolidação do protestantismo no Brasil é um capítulo importante na história religiosa do país, que reflete as mudanças sociais e políticas ocorridas ao longo do tempo. Hoje, o protestantismo é uma das principais religiões do Brasil, com uma grande diversidade de denominações e uma presença significativa na sociedade. Um evento marcante na história do protestantismo brasileiro foi o Congresso de Igrejas Evangélicas Independentes do Brasil, realizado em 1912. Este congresso, realizado em uma época em que o protestantismo ainda enfrentava forte resistência e perseguição, representou um momento crucial de organização e unificação das diferentes denominações evangélicas do país. Até então, as igrejas protestantes operavam de forma bastante fragmentada, muitas vezes com pouca comunicação e cooperação entre si. O Congresso de 1912 buscou superar essa fragmentação, promovendo a união e a colaboração entre as diversas igrejas e congregados. Foi um momento de grande importância para a construção de uma identidade protestante brasileira, fortalecendo a luta pela liberdade religiosa e pela visibilidade pública. A reunião, apesar de modesta em termos de tamanho e recursos, estabeleceu princípios básicos de fé e prática, criando um senso de comunidade e solidariedade entre as diferentes denominações. Este evento simboliza a transição de um protestantismo clandestino e disperso para um movimento mais organizado e coeso, capaz de enfrentar os desafios e as oportunidades de um país em transformação. A união demonstrada no Congresso foi um passo fundamental para o crescimento e a consolidação do protestantismo no Brasil nas décadas seguintes. Ele demonstra a capacidade das igrejas de se organizarem e de se unirem em prol de um objetivo comum, mesmo em um contexto de adversidade e perseguição. O Congresso de 1912, portanto, representa um marco na história do protestantismo brasileiro,
um momento de união e organização que impulsionou o seu crescimento e a sua consolidação no país. Outro evento significativo na história do protestantismo brasileiro foi o surgimento e a expansão do pentecostalismo a partir da década de 1930. O protestantismo brasileiro não é um bloco monolítico, mas sim um mosaico de denominações e igrejas, cada uma com suas próprias características teológicas, práticas e estruturas. Essa diversidade é uma das marcas mais fortes do protestantismo no país, refletindo a pluralidade cultural e social do Brasil. Podemos observar diversas correntes, igrejas históricas, derivadas de movimentos reformadores europeus, como presbiterianas, metodistas, batistas e congregacionais. Estas igrejas possuem uma estrutura mais formalizada e teologicamente conservadoras. Elas se caracterizam por uma teologia mais tradicional, com ênfase na Bíblia e na tradição reformada. Pentecostalismo, surgido no início do século XX, o pentecostalismo se caracteriza pelo batismo no Espírito Santo, a glossolalia falar em línguas, a cura divina e uma forte ênfase na experiência religiosa pessoal e emotiva. Dentro do pentecostalismo, há uma grande variedade de igrejas, como a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus e muitas outras independentes. E o pentecostalismo, uma ramificação mais recente do pentecostalismo, o neopentecostalismo se caracteriza por uma teologia da prosperidade, com ênfase na bênção financeira e material como sinal da graça divina. Igrejas como a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus são exemplos proeminentes desse movimento. Evangélicos não denominacionais, grupos que se identificam como evangélicos, mas não se filiam a nenhuma denominação específica, muitas vezes com estruturas mais flexíveis e adaptadas às necessidades locais. Igrejas carismáticas, uma categoria mais ampla que engloba tanto pentecostais como outras igrejas que enfatizam a experiência espiritual e o dom do Espírito Santo, mas sem necessariamente aderir a todas as características do pentecostalismo clássico. Essa diversidade teológica e prática gera um amplo espectro de abordagens religiosas, refletindo as diferentes necessidades e experiências espirituais da população brasileira. A coexistência dessas diversas denominações, muitas vezes com suas próprias visões sobre a fé e a vida, contribui para o rico e complexo panorama religioso do Brasil. A variedade de práticas, rituais e interpretações bíblicas demonstra a capacidade de adaptação do protestantismo ao contexto sociocultural brasileiro, resultando em uma expressão religiosa dinâmica e diversificada.